Olá, eu sou Ionara Lourenço e eu vim dar aula de iluminação. A iluminação, acima de tudo, é a intenção. O que você planeja fazer? Qual a sua intenção com aquela cena? Você quer dar um ar de intimidade? Quer dar um ar de terror? Quer dar um ar mais delicado, mais suave? Então, isso tudo vai variar de acordo com a sua intenção. Qual a sua intenção da cena? Primeiro você tem que delimitar isso para poder partir para a prática. Depois de pensar na sua intenção, em como você quer apresentar isso, a gente vai para explicar os tipos de luz, que são dois tipos, a luz dura e a luz suave ou difusa. Mas isso é só a nomenclatura, então não se prendam a isso. A luz dura, ela incide diretamente no objeto, sobre o objeto fotografado, causando uma sombra bem marcada e nítida. Como nessa foto que eu coloquei aí, a luz está em direção à rosa e à mão, a flor e a mão. E você dá para ver nitidamente a sombra por trás dela. Você vai saber exatamente em que você está jogando a luz. Se fosse uma pessoa, ia ter uma silhueta bem demarcada. Um exemplo disso é o sol sem nuvens, um sol em dia normal em Mossoró, por exemplo. A luz suave, ela gera sombras, mas os contornos não são nítidos quanto a luz dura. Por quê? Porque você não consegue enxergar bem onde que começa e onde que termina a sombra. Nessa foto que eu mostrei aqui, a sombra está em torno do olho dela aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem perceber, mas é justamente por isso que a luz ela é suave. Ela é suave ou difusa, é só a nomenclatura, mas é tudo a mesma coisa. A sombra, ela não fica nítida como uma silhueta, tipo, você só jogar uma luz em alguém com uma luz suave. Então, se você jogar a luz em alguém, uma luz suave em alguém, você não vai saber muito bem a silhueta dela, por exemplo. A silhueta dela não vai ficar tão definida quanto ficaria se fosse uma luz dura. É óbvio que eu acho que vocês conseguem enxergar bem uma silhueta, até porque mesmo com a luz suave você sabe que é uma silhueta, por ser grande, enfim. Mas aí é basicamente isso, luz dura e luz suave. Luz dura você enxerga bem a sombra, tem a nitidez da silhueta, e a luz suave você já se confunde onde começa e onde termina a sombra. Antes de começar a explicar alguns dos nossos equipamentos de luz, quero falar um pouco sobre o sol. Quando a gente inicia, principalmente quando não tem informação nenhuma, a gente pensa que o sol é o nosso aliado para fazer qualquer coisa. Se eu não tenho um equipamento, eu não tenho dinheiro para investir, o sol ele é realmente um amigo, mas até certo ponto. Por quê? Porque o sol, se você precisar de cenas sequenciais muito longas, você vai perceber a variação que existe nele. Por quê? Porque as nuvens vão passando, então ele vai diminuindo a intensidade da luz, né, já que a nuvem vai ficar no meio do sol. Enfim, a variação é muito grande do sol, principalmente se você deseja fazer uma sequência de cena, como o filme 1917, você não consegue deixar isso tudo uniforme. Você não consegue, porque tem muita variação. Assim como se você pegar uma luz de LED normal e tentar colocar ela no slow no telefone, você vai ver que algumas das luzes de LED, ela tem a variação. Então você precisa saber a sua proposta. Se, por exemplo, for slow motion e for dentro de casa, você perceber se a luz existe uma variação no sol, justamente em questão de cenas sequenciais. Não que você não possa fazer, que você não utilize o sol para nada. Até porque o sol é o grande amigo quando você vai pensar numa cena ou para gravar alguma coisa. Porque você já tem uma direção, por exemplo, uma cena dentro de casa, uma janela numa cozinha. Então ali já é uma direção para você pensar na sua cena. Ali já é um ponto de iluminação para você.
Então você vai usar a iluminação sol e a iluminação interna da casa também, para facilitar o trabalho, óbvio. Mas só para deixar claro, não estou desmotivando ninguém a utilizar o sol, porque o sol é um grande aliado, sim. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns elementos de iluminação. O que é um refletor? Um refletor nada mais é que uma luz, que normalmente é utilizado como luz dura, para poder iluminar seu objeto ou seu personagem. Um softbox, ele é utilizado para uma luz mais suave. Por quê? Porque ele tem essa parte quadrada aqui e dentro tá a luz. E tem na frente também um papel, uma coisa branca, que faz com que a luz ela saia suave, ela não saia tão dura, tão direta quanto o refletor. Isso aqui do lado é um rebatedor. Para que serve um rebatedor? Um rebatedor é para quando você utilizar um refletor e ver que em algum ponto tem um ponto de sombra, você colocar para rebater a luz que vem do refletor ou do sol. Você pode utilizar o sol também, né? Você pode rebater essa luz para o rosto do personagem, por exemplo, e tirar um pouco as sombras se tiver muito sombreado, se você não estiver gostando daquela sombra. E esses são alguns dos objetos que você pode utilizar profissionalmente para iluminar. Tem outros tipos de refletores, tem outras maneiras de fazer softbox e também tem outros tipos de rebatedores. Mas vamos ficar só no básico por enquanto. Vou falar um pouco sobre elementos que podem substituir os equipamentos muito caros. Para começar no audiovisual, normalmente, a gente não tem um grande investimento. Logo, para pensar em coisas mais fáceis de fazer, coisas que dê para fazer com pouco dinheiro. Então, essas são as minhas dicas. Uma lâmpada de LED com um fiozinho para ligar na tomada, com o socket que falam, que é o socket na lâmpada e liga na tomada. É uma boa dica para substituir o refletor, porque a lâmpada LED ela vai direto, ela joga a luz e pronto. Então ela vai servir como iluminação para você. Caso você não queira se arriscar ou mexer com energia, o que é totalmente correto, já que pegar uma lâmpada de LED e colocar na tomada pode ser algum problema, pode dar algum erro e você acabar se machucando, os abajus são uma forma muito fácil de você substituir essas luzes. Com o abajur você consegue fazer a luz direcionada como um refletor. Se o abajur for muito potente, a LED dele for muito boa. Mas se ele não for, não tem problema, você pode trocar e pode comprar até um abajur que seja mais forte e que dê tudo certo, porque abajur é muito mais barato do que você comprar um refletor, dependendo do abajur, é claro. E o abajur também tem a facilidade de você colocar um papel na frente, tipo papel manteiga, e deixar a luz mais soft, ela vai ficar mais suave. E os balões japoneses, que podem ser também uma alternativa. Por quê? Porque a lâmpada com o socket, uma LED com o socket dentro do balão japonês, ele vai deixar a luz suavizada. Então ele pode servir como softbox também. Isso não é um problema. Existem vários outros equipamentos baratos para substituir objetos de iluminação. O rebatedor, por exemplo, ele pode ser substituído por isopor, pedaços de isopor. Então, softbox tem como fazer caseiro com papelão. Essas coisas não são um problema. Basta você buscar na internet e saber direcionar seu foco e ir atrás. Mas tome muito cuidado, pelo amor de Deus, para não se machucar tentando fazer esse tipo de coisa. Vá no mais seguro ou peça ajuda de alguém que tem experiência com energia para facilitar seu trabalho. Já começando a falar quais as luzes a gente utiliza mais para fazer o audiovisual. A gente, por exemplo, a gente não tem muito equipamento e está precisando de uma cena e a gente vai ter que se virar, tem um refletor e pronto. Pode ser uma lâmpada LED, a gente tem uma lâmpada LED e pronto. Agora a gente vai ter que se virar. Então, com esse refletor, a gente sempre coloca o refletor a 45 graus da câmera, para não ficar muito reto e dá para ver a sombra no fundo. Então a gente coloca um pouco mais pro lado, que vai ser essa vai ser a nossa luz principal. Se você tiver um refletor
esse vai ser sua luz principal e ela sempre vai ser dura. Ela nunca vai ser uma luz suave, nunca vai ser soft, ela sempre vai ser dura. Porque você está iluminando seu objeto, você está iluminando seu personagem. Então não tem como deixar só uma luz soft, a não ser que seja essa sua intenção. Mas para iluminar bem é necessário uma LED direta, um refletor. Tenha muita luz para poder você iluminar seu objeto ou seu personagem. A câmera, obviamente, vai ficar direcionada ao seu personagem. O refletor vai ficar um pouco mais ao lado, como eu falei. E aqui na imagem ele utiliza um rebatedor, por causa das sombras que ficam do outro lado do rosto. Mas isso aí, você vai aprender a direcionar o seu rebatedor da maneira que você achar que a sombra está ficando melhor. A iluminação, além de intenção, ela é muito aprendizado e experiência. A partir do momento que você estuda e vai praticando, você vai sabendo onde as coisas se encaixam melhor. Por exemplo, a gente utiliza o refletor assim, mas você pode querer em outra cena tentar experimentar de outro modo e ficar muito legal. Então vai muito de experiência, de teste, enfim, o que você achar melhor. E da sua intenção para a cena, é claro. Mas normalmente a gente usa assim, refletor ao lado, personagem ao centro e a câmera em frente ao personagem. O rebatedor é apenas um objeto assim, de, entre aspas, para deixar a cena completa. Se você não tiver um refletor, se você não tiver nem um isopor para fazer nada, ou se você não quiser, não tem problema. Mas aí vai da sua preferência e você vai ver se a cena vai ficar boa ou não. Mais equipamentos. A gente tem equipamento completo para fazer a cena, para fazer o que a gente quer fazer. Então, a gente tem 2 refletores e um soft para fazer um estúdio, uma cenazinha tranquilo. Um dos refletores vão ser uma luz principal. O soft vai ser a luz suave para suavizar as sombras do personagem ou do objeto. E o outro refletor vai ser a luz de fundo, que vai ser uma luz dura, assim como a nossa luz principal. Vou explicar. Pronto, aqui tem uma imagem para explicar um pouco melhor. Como na outra imagem, estão vendo que a câmera continua da mesma forma. Ela tá virada para o personagem, obviamente. E o refletor também está no mesmo lugarzinho. Ó, essa é a luz principal, como eu já falei no anterior. Ela sempre vai ficar aqui. Sempre vai ficar aqui. No caso, ela sempre vai ficar aqui se você utilizar esses métodos que a gente usa, que às vezes também varia da intenção, como eu falei. Aí a luz principal, ela vai ser sempre dura, que ela está iluminando o objeto. E o softbox, que é a luz suave, ela vai ficar em frente, que é para suavizar as sombras. Aí você vai dizer, pô, tem isso ainda, precisa de outra luz? Aí eu vou dizer, precisa. Por quê? Não necessariamente precisa, mas a gente indica para separar o personagem e o objeto do fundo. Por exemplo, se você está gravando num lugar e você tá focando no personagem e o personagem tem um fundo, sei lá, preto e o cabelo da pessoa é preto, fica uma mistura entre cabelo parede e aquela coisa toda. Mas no momento que você colocar uma luz de fundo, que é um refletor duro, que é uma luz dura, ele vai separar o personagem do fundo. Você vai ver a diferença, que é a silhueta da pessoa e o fundo. Você vai separar esses 2 personagens, uma coisa da outra. O refletor ele não necessariamente fica ao contrário da luz principal. A luz de fundo, no caso. Luz principal, luz de fundo. Elas não precisam necessariamente estar assim, tipo, uma oposta à outra. Essa luz de fundo, ela pode estar em todo esse lugar aqui. Você pode colocar ela aqui, você pode colocar ela contra a câmera, você pode colocar ela aqui do mesmo lado da luz principal, não é um problema. A partir do momento que você enxergar a necessidade dela, ou o que você achar melhor da sua experiência, da imagem que está dando na sua câmera, aí você vai ter uma ideia e vai definir o que é melhor para você. Mas é basicamente isso. Como eu já falei, alguns equipamentos podem substituir isso tranquilamente, não é um problema. Utilizar a luz de sol também não é um problema, é só tomar um pouco mais de cuidado.
E é isso. Obrigada por chegar até aqui, por assistir até o final. E é isso.